Amados irmãos, culto de Santa Ceia, mais uma Santa Ceia. E eu quero nessa noite compartilhar algo, uma experiência que eu tive com Deus. Eu quero tratar de um assunto com vocês, trazer uma reflexão para vocês. Durante uns 15 dias atrás, algo assim aconteceu na minha vida. Parece-me não foi. Deus, Ele tirou, digamos assim, que uma parte da força dele na minha vida. E foram 15 dias que eu perguntava para Deus: o que está acontecendo? Eu cheguei até a falar com a pastora Ana, porque até então eu falava que, já indo para os meus 62 anos, eu não sentia o peso da idade. E de repente algo assim acontece. Eu não entendi aquilo. Tanto é que algumas pessoas aqui perguntavam por mim: o que está acontecendo? Está tudo bem com o senhor? Eu dizia: não, está tudo bem, pastor Tiago, pastora Maiani, o Yuri, Pierro, algumas pessoas. Porque perceberam algo diferente. Eu dizia: está tudo bem. Porque eu sabia que era uma luta, era algo espiritual. E que tem experiência de batalhas espirituais sabe quando é uma batalha espiritual. Mas eu não entendia muito bem. Nesse momento eu não estava entendendo por quê. Como eu já disse, eu sempre que termina a ministração como essa, a reflexão, eu pergunto logo na segunda: Senhor, qual é a mensagem que o Senhor gostaria ou quer que eu leve para a sua igreja na próxima Santa Ceia? Amanhã já faço essa pergunta. E eu fico aguardando pela confirmação de Deus. Às vezes, Ele me responde na primeira semana, na segunda, ou na terceira, ou na quarta, às vezes no mesmo dia. Quando foi domingo passado, a pastora Ana perguntou: e aí, qual é a mensagem? Disse: não recebi confirmação ainda. Estou pensando, eu tenho em mente 2 temas, mas não recebi confirmação. Não ainda. Isso no domingo, quando nós saímos do culto. E aí, eu continuei conversando com Deus: o que está acontecendo? Eu não sou assim. Aí, eu troquei energético, eu digo, é energético. Eu troquei esse energético, não está fazendo mais efeito. Troquei o energético, nada. Digo, acho que está faltando dormir mais cedo ainda. Dormia mais cedo, mas amanhecia mais cansado. Eu digo, o negócio está complicado. Eu vou ter que ir mais para a academia. É alguma coisa que eu preciso fazer. Eu procurando. Porque não é possível, de repente, uma mudança assim, de uma hora para outra. Nada. Aí, terça-feira desta semana, orando de madrugada, eu perguntei: Senhor, eu preciso de força para continuar conduzindo a tua igreja, o teu rebanho, não é meu, é teu. O que está acontecendo? Eu pequei? Fiz essa pergunta para Deus: eu pequei? Fiz algo que te agradou? Hein? Que te desagradou? E Ele ministrou no meu coração: meu filho, a minha alegria é a tua força.
Eu quero mais relacionamento contigo. Eu quero mais intimidade contigo. E eu pensei que estava tudo bem. Aí eu disse, tá bom, entendi, Senhor. Levantei dali, igual Elias, que teve aquele encontro com Deus ali no deserto, que foi recebeu uma força para caminhar mais 40 dias e 40 noites. Saí dali renovado. Saí dali revigorado daquele encontro. Para caminhar mais 59 anos. E ali Deus então me deu a resposta da mensagem. A minha alegria é a tua força. E eu quero, e de fato, de lá para cá, voltou novamente a força de Deus, porque eu quero, em poucas e simples palavras nesta noite, trazer esta reflexão muito importante para nós cristãos. A força de Deus. É normal nos cansarmos como seres humanos. É normal. Temos que descansar. Mas eu não quero falar nesta noite de uma força natural. Eu quero falar nesta noite de uma força sobrenatural. Que eu digo que a maioria dos cristãos não descobriram. E nós temos que viver a palavra. Não basta conhecer a palavra, mas viver a palavra. E várias passagens da Bíblia fala sobre isso, sobre força fala 40 vezes na Bíblia, 82 sobre coragem, mais de 365 tem de bom ânimo. E eu preciso viver isso, eu quero viver isso, e eu tenho vivido isso. Eu descobri o benefício de viver na força de Deus. Entenda, é óbvio que só vai entender, a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem carnal não entende. Mas eu quero que você se esforce nesta noite para entender isso. Só da mídia eu vou usar bastante a Bíblia, tá? Deixa já a Bíblia aberta aí. Coloque aí para mim, por favor. Neemias capítulo 8, versículo 10. Quero que você entenda isso. Que você não viva só na tua força natural. Porque se nós vivemos só na força natural, se nós dependermos apenas da nossa força, nós ficaremos frustrados, exaustos. A Josimaia, ela conta em um dos seus livros, que nas suas conferências, às vezes ela estava cansada, se sentia cansada, sem força para ir para outra conferência. Mas no momento que ela dobrava o joelho e clamava pela força de Deus, diz ela, as suas pernas, os seus braços eram renovados para mais uma noite de conferência. Força sobrenatural. Essa passagem de Neemias 8, 10. Deus, após o povo ouvir a palavra,
Eles estavam tristes, arrependidos pelos seus pecados. Mas Deus ordenou eles, colocou aqui, Deus ordenou eles dizendo: não fiquem tristes, porque a alegria, diga comigo, a alegria do Senhor é a força de vocês. Entendam isso que eu vou falar agora. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a força de vocês. Nós terminamos uma ministração sobre o fruto do Espírito. E um dos temas ensinado aqui foi a alegria, que é fruto do Espírito. Ela não é mérito humano. Essa alegria, entenda-me por favor, querido irmão e irmã, essa alegria não é resultado de mérito humano, de esforço humano, de conquistas, de posse, não. Ela é resultado de um relacionamento com Deus. Na medida que nós nos aproximamos de Deus, na medida que nós buscamos Deus, investimos tempo no relacionamento com Ele, através da leitura, da meditação da palavra, através do momento de oração, através de a obediência a Ele, de fazer a sua vontade, de fazer aquele que Ele nos chamou para fazermos, na medida que nós nos aproximamos, recebemos desta força, recebemos da alegria do Espírito e, consequentemente, da força sobrenatural. Eu não estou falando de uma força natural. Eu estou falando para vocês de algo que eu vivo, que o apóstolo Paulo viveu, que Sansão viveu, que Neemias, Gideão, Josué, Caleb, esses homens e muitos contemporâneos viveram e vivem. É disso que eu estou falando. Eu descobri esse segredo. E nós vamos ver na sequência o apóstolo Paulo falando sobre isso. Então Deus, Ele fala, olha, alegre-se. A alegria, como diz a palavra, por exemplo, em Provérbios 15, 13. Coloca para mim Provérbios 15, 13. Olha o que diz Provérbios, leio para mim, 1, 2, 3. A alegria, ela embeleza o rosto. Uma pessoa alegre é mais bonita, obviamente. Amém? Uma pessoa alegre é mais bonita. Sim ou não? Né? Sorridente. Entenda-me uma coisa, por favor. Essa alegria da qual eu estou falando, ela é incircunstancial. Ela não depende de circunstância, querido irmão e querida irmã. É isso que nós precisamos entender. Ela é resultado do relacionamento com Deus, é fruto do Espírito. Logo, uma pessoa alegre, ela é forte. O próprio texto está dizendo que a tristeza abate o espírito, perde a força. Uma pessoa triste não tem alegria, uma pessoa triste não tem força. Rouba a tristeza, rouba a vida. A alegria traz vida. Alegria, fruto do Espírito Santo. Alegria do Senhor é a sua força. Entenda isso. Eu descobri isso. Eu procuro viver isso na minha vida.
Existe outra passagem em Provérbios, coloque para mim Provérbios 17, 22. O que diz? Leiam. Um coração alegre é remédio para os ossos, para o corpo. A medicina comprova isso. Que a alegria, ela produz os hormônios, não é isso? Que levam a pessoa a ter mais saúde. A alegria do Senhor é a sua força. Ela é incircunstancial. É uma alegria que mesmo durante as provações da vida, ela é possível. Foi que Tiago aconselhou. Tiago, por exemplo, coloca lá Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago 1. Mais 2, versículo 2. Meus irmãos, tende motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Como é que você vai ser alegre? Mediante as provações. É somente uma alegria vinda de Deus. Alegria é circunstancial. E a alegria do Senhor é a sua força. Eu quero compartilhar isso com vocês, que vocês descubram isso. No mundo que nós vivemos, um mundo frenético, de uma correria danada, é muito fácil nós ficarmos cansados, desanimados e exaustos. Mas eu quero nesta noite falar para vocês de uma fonte inesgotável de força. Eu repeti, de uma fonte inesgotável de força, que se chama Deus. A palavra de Deus diz que Ele não se cansa e nem se fadiga. Aprendemos alguns dias atrás sobre o espírito de ousadia, de equilíbrio, de força e de poder. Esse espírito habita em você? E por que você não usufrui disso? Há muito tempo eu disse: Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Se eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu não quero viver no raso, eu não quero viver no natural, eu quero viver no sobrenatural. Porque se era para viver no natural, ficaria lá no mundo. Eu quero viver o sobrenatural, eu não me conformo com o natural. Porque tudo isso, meus amados, não foi só lá para os homens do passado. É para mim. É para você que está aqui, sim. Agora nós precisamos tomar posse disso. A alegria do Senhor não depende da circunstância, como eu já falei. Ela é resultado, presta atenção, mais uma vez, de relacionamento. É proporcional. Nós vamos ver aqui uma passagem sobre isso. Na medida que você se aproxima de Deus, mais alegria você terá, mais força você terá. Na medida que você se afasta também, é verdadeiro, você vai perdendo a força. Lembram de Sansão? Quanto ele obedecia ao Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Ele passou a ter, a partir daquele momento, uma força sobrenatural. A força não era de Sansão,
Mas no momento que ele resolve desobedecer a Deus, ele perde desta força. Deixa de ser herói para ser palhaço. O pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos deixa desconectado do Senhor. Logo, se ficamos desconectados do Senhor, não seremos renovados. Somos como um celular, que precisa ser recarregado todos os dias. Senão ele para. Não é isso que acontece? Então, descubra isso. A verdadeira força vem, diga, de Deus. Diga, a verdadeira força vem de Deus. A verdadeira força, ela nos capacita para nós enfrentarmos situações, adversidades. A verdadeira força, ela tira o nosso foco dos problemas. O relacionamento com Deus, ele tira o nosso foco dos problemas e leva para o Senhor, o soberano. Porque quando nós tiramos o foco de Deus e deixamos de ter relacionamento com o papai, nos voltamos para os problemas. Lembram de Pedro? Mas quando nós estamos focados no Senhor, aleluias, aleluia, deixamos de focar nos problemas. Aí vem a alegria no nosso coração, porque estamos em harmonia, estamos conectados com Ele, aleluia. E sentimos então alegria no coração e logo sentimos força, aleluia. Porque isso, pastor Haroldo, é porque nós cremos na soberania de Deus. Nós não estamos ignorando o problema, nós não estamos fingindo que o problema existe, que não existe, mas nós confiamos na soberania do nosso Deus, que todo pode, Ele é todo poderoso, nada é maior que Ele. E quando eu me concentro em Deus, na soberania de Deus, eu me alegro e recebo força. Porque quando nós ficamos focados nos problemas, mergulhamos nos problemas, isso vai roubando a nossa paz, vai roubando a nossa alegria e vai roubando a nossa força. Agora, quando nós nos concentramos no Senhor, reconhecendo a sua soberania, como diz a palavra, os que confiam no Senhor terão suas forças. Não é isso que a Bíblia diz, pastor André? Terão suas forças renovadas. Não é isso que diz? Caminharão sem se cansar, voarão, correrão. Os que confiam, os que têm relacionamento com Deus. Amado, quando a gente fala isso, parece que está tão distante da gente, né? Eu quero viver isso, presbítero Luciano, o resto da minha vida. Eu quero viver nessa força todos os dias da minha vida. Como já disse nessa noite, essa força vem da onde? Do Senhor. Olhem para cá. Coloque em mim, por favor, para mim aí, Tiago 4:8. Você lembra que eu falei que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais força teremos? Por quê, irmão? Está aí. Leiam para mim. Relacionamento. Cheguem perto de Deus, se aproximem de Deus. Ele chegará perto de vocês.
Logo, você receberão força, alegria. Mas ele diz aí: limpa as mãos pecadoras, porque não dá. Não dá para me ter relacionamento assim. Vocês indecisos, decidam. Quanto mais relacionamento, quanto mais tempo investirmos no nosso relacionamento com Deus, mais força teremos. Eu quero desafiar esta igreja a viver na força de Deus. Eu estou falando na força de Deus. Eu não estou falando na sua força. Estou falando na força de Deus. Força sobrenatural. Eu decidi viver a minha vida assim. Eu sei que quando Deus me levou a este processo, desses 15 dias, foi para me mostrar, filho, só foi um teste, para você saber que sem mim, você não vai muito longe. Foi só para mostrar para você, para provar para você, que você precisa de mim, da minha força na tua vida. Foi terrível. Eu acordava e não me reconhecia. E dizia: pastora, nesse não sou eu. E graças a Deus, pela misericórdia e pela graça, a partir daquele momento na oração, essa força foi renovada. Amados, queridos, isso não é só para mim, não foi só para Paulo, não foi só para Estevão, não, é para todos vocês. Vocês precisam descobrir isso, vai ser muito mais fácil a vida, porque haverá momento na nossa vida que nós precisamos de uma força sobrenatural para superar, a natural não dará. Haverá um momento difícil na nossa vida, que somente a força sobrenatural nos ajudará a superar, não desistirmos, não desfalecermos. Aleluia. Glórias a Deus. Precisamos renovar a nossa força. Coloca para mim aí, querido. Filipenses. O tempo passa rápido. Filipenses capítulo 4. Versículo 12. Olha que o apóstolo Paulo diz. Leiam para mim. Qual que é o segredo? Veja o segredo no versículo 13. Está aí o segredo. O apóstolo Paulo aprendeu o segredo de estar constante todo em qualquer situação. Volta lá para o 12. Ele disse: olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei que também é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, quanto ter fome, tanto de ter abundância, como para ter necessidade. E o segredo, versículo 13, parafraseando, versículo 13. Parafraseando, ele está dizendo: o segredo está na força de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu aprendi o segredo, e o segredo é ter a força de Deus na minha vida. Nessa força, a gente supera os problemas com mais facilidade. Nessa força, a gente não fica murmurando e reclamando, porque Deus
nos fortalece. Muitas vezes as pessoas pegam esse texto e isolam do seu contexto. Tudo posso naquele que fortalece. Então o apóstolo Paulo está dizendo: a minha força vem de Deus. Quem me fortalece é o Senhor. Eu sei passar tudo isso com a força de Deus. E aí, coloca aquele texto para mim lá, aquelas frases que eu coloquei para nós concluirmos. Aonde estava Paulo? Leiam para mim, 1, 2, 3. A origem. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Quando ele escreve esta carta aos livres. Eu costumo dizer que Paulo era um preso livre e os livres eram presos. Ele preso, na força de Deus na vida dele, ele encontra para escrever, para animar e para encorajar os que estão lá fora. Imagine só isso. Nós, diante de coisas menores, estamos reclamando e desistindo. Mas por que ele fazia isso? Pela força de Deus que existia na vida dele. Próxima frase. O que significa isso? Paulo não se refere a um poder de realizar feitos extraordinários ou de ter conquistas materiais, mas sim a capacidade de suportar as circunstâncias da vida com ajuda divina, com a força de Deus. Próxima frase. E o que implica isso? Resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de atravessar momentos de alegria e tristeza, fartura e privação, sem perder a esperança. Quando nós temos relacionamento com Deus, certeza na soberania de Deus, nós somos perseverantes. Porque sabemos que o Deus que servimos é o Deus que tudo pode, nada existe de impossível para Ele. E me faz permanecer confiando no seu poder. Não desistir jamais. Lutar sempre, mas desistir jamais. Na força de Deus, não na minha força. E essa força, como já disse, não é resultado de méritos humanos. É resultado de ação divina na vida da pessoa. Você, quem sabe, entrou nesse lugar nessa noite, cansado, sem forças. Ou quem sabe você está lutando com a sua própria força. E quem luta com a sua própria força esgota, se exausta. Aprenda a lutar a força de Deus. Deixe de lutar com a força do seu braço, meu irmãozinho. Alguns dias dando testemunho, no lado da casa da Dayana, ali com Lael, me lembro que tinha um negócio lá no lado horrível, de músicas altas e drogas e tal, aquela confusão. Me lembro que um dia Deus disse para mim: fala para ela que estão lutando com a própria força deles. Deixa eu lutar por ele. Eu digo: deixa Deus lutar por vocês. Não demorou uma semana, aquilo ali desapareceu.
Pastor Antana tem um bar lá no canto de casa, e vinha, Deus disse um dia para mim: descansa, filho, deixa comigo. Hoje lá no bar não existe mais barulho, sabe? Deixa Deus, tem coisas que só o Senhor pode fazer. Próxima frase. Quando nós somos resilientes, nós crescemos. As adversidades e dificuldades não devem ser vistas como obstáculos intransponíveis para aquele que crê e confia no Senhor, mas como uma oportunidade de aprender e de se tornar uma pessoa melhor e apoiada na fé, como diz Tiago lá, como nós lemos. Para concluir, deixa eu falar algo para vocês que já falei algumas vezes nesta igreja, e eu quero dar um conselho para esta igreja nessa noite mais uma vez. Presta atenção. Quem não vive processo, não vive propósito. Quem foge de processo nunca cresce, não aprende, não ganha experiência na vida. Todas as vezes que nós nos deparamos com processos, com dificuldade na vida, é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento na nossa vida ministerial, no trabalho, em qualquer situação. Não podemos nos colocar no canto do vitimismo, porque quem se coloca no canto do vitimismo para, e quem para não cresce. Processo não é estático, processo é dinâmico, processo não é estático, processo se move, processo enfrenta o problema e vence e aprende. Mas como vamos fazer isso? Somente na força de Deus. Porque há momentos difíceis da nossa vida, e para nós prosseguirmos, precisamos desta força sobrenatural, para não desistirmos. Querido irmão, querida irmã, eu queria compartilhar com vocês isso. O Ministério de Louvor já pode vir. Eu queria compartilhar com vocês isso nessa noite. Vivam na força de Deus, Pastor André. A força de Deus que venha sobre a sua vida, te fortalecer, fortalecendo suas pernas, seu corpo. Ou que você venha fazer coisa que você nem imagina. E olhando para esse prédio agora, eu me lembro que fizemos essa transformação desse prédio, aconteceu em um mês. E esses dias Deus me fez lembrar do que aconteceu. Praticamente aquele mês eu não descansei, foi muita correria. Era todo dia aqui. E eu estava me lembrando esses dias que eu não me senti cansado. Força de Deus. Antes de fazer essa mudança, eu fiquei pensando, confesso que eu fiquei pensando, meu Deus, vai ser muito trabalho, será que eu vou conseguir? Será que eu ainda tenho idade para esse desafio? E as coisas aconteceram, Pastor André. Deus é soberano. E Ele quer nos conduzir a lugares altos. Fortalecer nossas pernas, para nós caminharmos e não nos cansarmos jamais. Fique em pé.